Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje nós vamos falar sobre o 6º episódio da 3ª temporada, The Abandoned. E a partir do próximo episódio, o nosso podcast terá que passar a ser chamado de balde de planta, dado que a função do balde do Odo foi totalmente modificada. Mas é uma planta artificial ou biológica? Porque ela pode apodrecer e morrer, tem que ver isso também. E parece uma planta real que já estava morrendo. É, tem isso também. Levando em conta que a Kira não parece ser uma pessoa muito de jardinagem, ela parece uma planta realmente artificial. Eu fiquei pensando nisso e tal, mas assim, você não dá uma planta artificial para uma pessoa para casa nova. Sei lá, é uma planta bajoriana ali que parece... No último episódio, o Odo dá só o balde, né? Já não tem mais planta. Não, mas a planta sofreu um revés em Crossfire. Aí a gente tem tem isso, tá. A gente chega lá, tá certo. A gente chega lá, exatamente. O melhor episódio da série. Mas vamos lá. Mari, você acabou com a minha piada, tá? Continue aí. Do quê? Do balde de planta? Poxa, mas é que eu nunca tenho uma abertura, entendeu? Para fazer uma piadinha com o nome do episódio, alguma coisa. E aí, pela primeira vez, me ocorreu. Eu sei, mas eu ia falar. E a partir de agora, o podcast vai se chamar Odo Sem Balde. Também, o Odo Sem Balde. Não, a sua é melhor. A sua é muito melhor. Mas vamos lá. Esse episódio é escrito pelo D. Thomas Mayo e pelo Steve Warneck e foi dirigido pelo Avery Brooks, né? O 2º episódio que ele dirige aqui em Deep Space Nine. E é uma trivia só, porque eu estava procurando aqui informações sobre esses dois escritores e é muito doido, porque assim, essa é a única contribuição de ambos para a Jornada nas Estrelas e aparentemente, pelo que a gente vê no IMDb, é a única contribuição deles na indústria do entretenimento, pelo menos com crédito oficial, porque ainda o Steve Warneck, eu vi que ele tem uma produtora com uns outros amigos chamado Rogue Moon, aí parece que eles tinham até uns filmes assim, não sei se em produção, o que é, que até teria participação de alguns atores de Enterprise, o Anthony Montgomery, o Dominic Keating e o Connor Trinneer, mas não achei nenhuma informação, assim, por exemplo, sobre esse filme no MDB de qualquer um deles. Então é muito louco a gente pensar que a gente tem dois caras que escreveram um episódio e a única coisa que eles fizeram na vida deles foi esse episódio. Isso se chama o poder da reescrita. Então, exatamente. Tinha uma ideia boa. Provavelmente. Eles tinham uma ideia boa, a produção tocou o resto. É que assim, não tem ninguém acreditado como roteiro, mas eu imagino que um episódio desse, que é tão carregado de coisas que fazem parte da série, né, do Dominion, elementos que a gente vai ver depois que são fundamentais pra gente saber quem são os Jem'Hadar, e mesmo na relação do Sisko e do Jake, que é difícil a gente imaginar outras pessoas que não alguma da sala de roteiristas tendo escrito, né? Mas, enfim, fica aí só como trivia essa coisa esquisita aí desses créditos de escrita. Mas vamos falar sobre o episódio. O episódio tem duas histórias. A história A principal, que é o bebê que é encontrado nos destroços de uma nave que o Quark compra. E aí, no fim, esse bebê começa a crescer super rápido e acaba descobrindo que, na realidade, é um Jem'Hadar. E aí tem toda a relação do Odo com ele. E as
segunda história a gente tem aí uma historinha mais curta, mais rápida, sim, mas eu acho que não menos importante, do Sisko com o Jake. Eu tenho algumas restrições, tanto a uma história quanto a outra, mas antes de eu falar alguma coisa, quero ouvir aí o que vocês pensam sobre ela. Odo, eu sei que você, obviamente, tem um carinho mais do que especial pelo Odo, e aí a gente tem esse episódio que eu acho que traz diversas coisas muito interessantes e importantes para o Odo. Esse é um episódio que você gosta? Você acha que ele tem elementos que realmente são importantes para o Odo e que definem questões que a gente viu antes e que a gente vai ver depois, especialmente como que ele está lidando com a informação que desde The Search que ele ficou sabendo que ele faz parte da mesma raça dos fundadores. Eu não acho o episódio ruim, ele tem suas falhas. Eu acho que a gente discutiu muito isso na semana passada e eu fiquei pensando que esse é um episódio que, em termos de construção de universo, ele é mais vitorioso do que foi o Second Skin, porque ele traz todas as bases do Jem'Hadar, enquanto, na minha opinião, tá, gente, o Second Skin é muito uma reprise do Cardassians. Com relação ao que você me perguntou, Mário, sobre especificamente o Odo, eu acho que ele fala muito mais sobre os Jem'Hadares do que sobre o Odo. O Odo, a gente tem informações novas no comecinho do episódio, que é o que a gente já falou, que ele não precisa mais do balde. O balde deixou de existir e ele agora tem um quarto só para ele e ele se transforma no que ele quer naquele quarto, ele não precisa mais ficar parado, quieto no estado líquido, ele consegue fazer isso de outras formas, não precisa ficar dentro de um balde. E eu acho que a questão maior é que ele tem uma experiência diferente dos fundadores e que ele acha que essa experiência vai suplantar um condicionamento genético. Ok, eu até entendo, ele também foi um rato de laboratório por muito tempo, né? Essa é a origem dele, essa é a origem do nome Odo, inclusive, mas eu esperava mais dele nessa tratativa com o nosso jovem Jem'Hadar, porque ele vai recebendo as informações, mas ele não processa essas informações do jeito que o Odo deveria processar. Eu entendo, sei lá, metade do episódio ele querendo tentar fazer algo diferente, mas a partir do momento que ele percebe a pegada genética ali, de adoração aos fundadores, da dependência do Ketracel White, a postura dele deveria ter mudado. Então, isso é um problema para mim no episódio. Eu acho que o episódio tem falhas. Eu acho que ele tem mérito, assim, para fazer a caminha dos Jem'Hadares, ele é bom. Ele é, ao mesmo tempo, ingênuo, por oferecer de bandeja um bebê Jem'Hadar, e, ao mesmo tempo, engenhoso, para usar isso em benefício da série. Ô, Castanha, deixa eu só aproveitar para eu exaltar uma coisa na direção do Brooks. Sim. Você falou oferecer o bebê Jem'Hadar. Vai lá ao quarto, começa a ouvir o barulho do bebê e abre o negócio. Eu só tava esperando a tomada clássica de mostrar que tinha um bebê lá dentro. Eles não mostram. Eu achei isso uma coisa boa no episódio. Não, sim, tem partes legais de direção, inclusive. Eu estava falando, a questão do Odo não é tão boa assim, e eu acho que o forte da história é realmente construir essa fundação aí pro Jem'Hadar. Então, o que a gente sabe do Jem'Hadar nasce aqui nesse episódio. Antes a gente não sabia, então é uma coisa extraordinária. E eu acho interessante. E se você parar para pensar, você também desenvolve os fundadores na maneira deles pensarem. Eles vão criar criaturas para serem os soldados, e eles são geneticamente fabricados de alguma maneira, de forma a considerá-los deuses, por construção, e ao mesmo tempo os torna dependentes de um químico, de uma substância que depende dos fundadores. Depois a gente percebe que é mais dos Vortas que liberam o Ketracel White para eles, só a substância que não é nomeada aí. É isso que eu ia perguntar. Eles não falam no episódio Ketracel White, né, Castanho? Não, é só a enzima, né? Eles falam Eles enzima. só falam que é uma dependência de uma... É a falta de uma enzima para fazer com que algumas funções ali aconteçam, e aí é por isso que ele tem dor de cabeça
tem aqueles espasmos musculares, não consegue controlar algumas coisas. A questão da alimentação que não fica muito clara, mas aparentemente essa enzima ela substitui um alimento também, não é só um catalisador aí de funções, mas a gente fica meio isso aí a sem gente saber vai se ter não é que ver questão depois. de... Eu tô em dúvida ainda. Talvez olhando aqui no memorial eu tire essa dúvida. Se eles ingerem alguma coisa, eventualmente a gente descobre isso, que é uma outra substância, ou eles só precisam do Ketracel White. Isso aí eu tô em dúvida. Eu teria que rever alguns episódios, aparentemente, talvez. realmente eles não precisam. Porque ele diz que tá Aí com tem fome, um né? episódio, mas eu acho que é por conta dele não ter ainda. Ele fala que tá com fome antes. Ele fala isso, antes é o menino pequeno que fala que tá com fome. Então tem um episódio que estabelece que é só aquilo mesmo, ele não come nada. Eu não lembro direito, mas parece que sim. Aí, pelo que eu li no Memorial, tem um outro, não sei se é no To The Death ou qual episódio, que o Gen Radar lá também disse que precisava comer, acho que ele tá preso, mas parece que ele também estava sem Ketracel White. Então, talvez, assim, na falta do Ketracel White, eles precisem de algum alimento. Então, eles precisam daquilo de alguma maneira. Ou já é o que os sustenta, sem aquilo, só comendo comida normal, que uma raça similar, um humanoide, comeria, eles vão definhar até morrer, vai ter os poderes e tal, eles precisam do Ketracel. Então, eventualmente, eles vão morrer de um jeito ou de outro. Então, eles têm geneticamente a adoração para os fundadores e, ao mesmo tempo, a dependência dessa substância. Então, tem alguns problemas dos episódios anteriores e eu tenho a impressão que um ou outro episódio futuro vai ter esse problema deles atacarem alguma nave com o Odo dentro ou trocarem os supapos eventuais com o Odo depois disso. Antes já trocaram, né? Assim, a gente não consegue muito explicar por quê. É muito claro, não. Mas aqui é estabelecido que, em princípio, ele tem uma coisa, bateu o olho, sacou que é o fundador e também tem aquela coisa, a imagem. Ele viu a imagem. Como é que é a imagem? Também tem uma outra coisa aí. Tem uma coisa que você tem que levar em consideração. O episódio não mostra o que aconteceu no Runabout. Não é falado, não é dito nada. Então pode ser sim que o Gen Radar atacou o Odo e o Odo subjugou e matou, o que quer que seja. A gente não sabe. O episódio deixa em aberto. Tá falando do The Search, tá dizendo? Não, eu tô falando deste episódio. Depois que o Sisko permite que o Odo e o Gen Radar vão embora, tal, a gente só corta, tal, o Sisko feliz e não sei o quê, e a gente vê o Odo conversando com a Kira. Nós não sabemos o que aconteceu com o Gen Radar. O episódio não fala absolutamente nada. Nem que o Odo levou mas eu acho que assim, ele levou e deixou com os Gen Radar, eu acho. Eu acho que no negócio do The Search, quando ele luta ali com os Gen Radar, eu acho que tem uma coisa, porque assim, os caras que entraram ali, eles tinham um objetivo de capturar todo mundo para eles poderem fazer lá o experimento. E eles sabiam que o Odo estava ali e talvez devam ter falado, o cara tem que escapar, tal. Então, cria uma situação de que, sei lá, não é para vocês se revelarem. Então, eles já sabiam ali. Ou até, tem que ser isso, porque o Odo ali não estava dentro da simulação. Ele realmente escapou. Que a gente poderia pensar que toda aquela cena lá já seria uma simulação. Eles pegaram todo mundo, mas não pode ser porque o Odo realmente escapou com a Kira. Mas então, ali eu acho que dá pra gente pensar, eu acho que dá pra gente pensar em alguma coisa assim, eles tinham uma ordem, eles entraram ali com uma ordem do que fazer, porque não era pra matar o Sisko, não era pra matar a Dax, não era pra matar o Bashir, não era pra matar ninguém, era pra capturar todo mundo pra fazer o experimento. Então acho que eles ali foram com uma ordem. Isso aí dá pra entender por esse ângulo, né? Então, a segunda vez que ele encontra, ele reconheceu e eventualmente eu acho que vai aparecer alguma coisa assim mais tarde. E também tem a coisa da imagem, que ele tá vendo o Odo, então eles têm alguma imagem, alguma forma padrão que ele reconhece, que ele está reconhecendo a imagem, mas ele não está reconhecendo nenhum campo de energia que emana do fundador. Eu imagino que ele está reconhecendo a imagem. Ou ele ter mudado de forma, talvez.
um dos dois. De qualquer maneira, é uma coisa visual. Mas, de novo, eu acho que o que é interessante no episódio é realmente eles conseguirem, de uma maneira ingênua e engenhosa ao mesmo tempo, a passar esse tipo de informação. E também não tem a fala da Kira de que o Odo é muito racional, também não funciona. Porque se você vê a atitude do Odo no The Search, o Odo tá doidão ali com aquela nebulosa, entendeu? Aquilo não é uma coisa racional, ele tá sentindo dentro dele que ele precisa encontrar aquilo ali, tem alguma coisa o movendo. Então isso é uma coisa que eu não concordo muito. E a outra coisa é que é muito importante pro Odo essa questão do Dominion, da raça dele, né? Dos fundadores, agora do Jin-Hadar. Dá a impressão que ele assume uma culpa que não necessariamente é dele, ok, mas a coisa dele ir embora com o Jin-Hadar, a gente vai para um lugar e tal, eu não sei se eu compro muito isso não sei se eu sei que é muito importante para ele, é interessante inclusive ele demonstrar que é muito importante para ele, mas ele propor pro Jin-Hadar que eles iam se embora, iam para outro lugar, não tá muito certo não sei, não tá muito certo isso não. Eu tenho uma teoria. Obviamente, Sim. Isso não é falada no episódio explicitamente. A única coisa que a gente vê sendo explicitamente falada naquela conversa do Odo com o Sisko, que são os dois motivos que ele dá do porquê ele precisa ajudar o garoto Jin-Hadar. Primeiro, porque ele acha que ele tem que tentar desfazer alguns maus dos fundadores, embora ele saiba que não é culpa dele. E a outra é a questão do fato dele ter vivido essa situação de ter sido um experimento, e a gente sabe o quanto isso para ele foi extremamente problemático e traumático, então é algo que ele não desejaria para ninguém. What the founders did to the boy, to all the Jin-Hadar, is not your fault. Maybe not, but I feel an obligation to undo some of the damage that my race has done to this boy. And I also know what it's like to be a specimen in a laboratory. Oh, I'm sure they'll treat him very well. No one will risk harming their new prize. They'll be courteous, caring, treat him like he's among friends. But in the end, he'll be just another specimen to them, something to be analyzed, catalogued. Give me the chance to find out if he really is just a programmed killing machine. What if we can help him become something else? Então, aí eu acho que por trás disso, especialmente com a questão dele lidar com o fato dele ser um fundador, e aí eu acho que é um ponto positivo do episódio, eu gosto disso, que é algo que eu acho que, além das coisas que o Fer falou sobre o desenvolvimento do Odo, eu acho que ele tem uma coisa de que é o paralelo que ele está fazendo com ele mesmo. Ah, será que eu sou capaz de fazer, ou eu tenho que ser capaz de fazer com que esse garoto não tenha mais essa dependência dos fundadores, ainda que seja uma coisa genética, porque senão isso significa que eu também, se eu não conseguir fazer isso com ele, como é que eu vou conseguir fazer isso comigo? Porque ele está tentando se desvencilhar do fato de que ele é da raça dos caras que são fascistas, que querem dominar todo mundo. E ele não quer ser isso. Ele não quer ser aquilo que se diz que a raça dele é. Que tem uma coisa forte aí do DNA que ele sente. Ele se reflete no menino e ele não quer ser aquilo. Então, não sei, talvez seja uma coisa profunda dele, entendeu? Não, eu preciso ajudá-lo para me ajudar. É porque ele está lutando contra a natureza dele. Ele está lutando contra a natureza de voltar para casa. E ele está querendo que o garoto lute também por isso. Só que aí tem duas coisas fundamentais de diferença, que é o que foi uma coisa que você falou, acho que o Fernando também falou, que daí o Odo erra porque, ao contrário do Jin-Hadar, ele não tem no DNA dele dizendo as coisas que ele tem que fazer. Essa necessidade de voltar para casa talvez inicialmente tenha sido colocada realmente no DNA para que esses 100 carinhas que foram espalhados pelo universo em algum momento conseguissem voltar para casa. Porque senão como é que eles iriam voltar? Agora, a parte dessa coisa do ódio dos transmorfos pelos sólidos,
essa coisa do link, que para eles é uma coisa muito, assim, intrínseca, a necessidade deles estarem juntos no link e tudo, e que isso pro Odo tá sendo difícil lidar. E aí você vê que, por exemplo, ele criou agora o quarto dele. O quarto dele é ele tentando lutar contra essa natureza, ele se mostrando que ele pode se acomodar, que ele pode viver entre os sólidos. E aí ele quer tentar essa mesma coisa com o garoto, ele quer dar essa oportunidade para o garoto. Só que ele não consegue perceber que o garoto nunca vai conseguir ter essa força de vontade igual a ele, porque é uma coisa no DNA, é uma coisa genética ali, é uma coisa de instinto. Então você não consegue mudar aquilo. E aí talvez esse ponto seja a coisa mais fraca do episódio. Essa ingenuidade do Odo de achar que ele poderia mudar o garoto e a maneira, né, as coisas que ele tenta fazer ali. Vocês bem falaram, assim, eu acho que foi o Fer que falou, né, que para você soou um pouco esquisito as coisas que o Odo estava tentando fazer, a maneira como ele estava tentando conquistar o garoto ali. Então eu acho que talvez ele quisesse, assim, do tipo, pô, vou chutar o balde, literalmente, e vou catar esse garoto e vamos para longe de toda a influência da federação, dos fundadores, e se eu conseguir, de repente, transformar esse um carinha, pode ser que todos os outros tenham salvação também, não sei. Eu entendo de onde você está saindo, Mariana. Tanta coisa do experimento, tanto assim uma culpa indevida, mas ele tem essa culpa de alguma maneira, deles terem criado, ter essa dupla dominância sobre o Jem'Hadar, mas eu acho que ele lida mal. Eu não sei se é aquilo, às vezes. Se o texto é incompetente para mostrar um Odo mais maduro, mais engenhoso, aí ele sendo engenhoso, ele sabendo mais o que está acontecendo, ele sendo mais perspicaz, sendo mais um comentarista da condição aí das coisas, ele sendo um pouco ingênuo. E eu acho que essa coisa dele, eu tenho dificuldade dele falar isso. Não, vamos ali que a gente vai ficar ali, a gente vai ficar junto, fora da... I won't allow them to put me in the laboratory. I won't go with them to Starfleet. All right, but there are other options besides going to the Gamma Quadrant. We can find a place where neither Starfleet nor the Jem'Hadar will bother you. A place where you can grow and learn about yourself without worrying about being sent to some laboratory. It's a big galaxy. All we have to do is head out for unexplored space and keep on going. I am willing to do this with you, to help start you on your new life, if that's what you want. Sabe, eu não vejo a parte prática disso, ele realmente fazendo isso, me soa estranho. Entendeu? Ele abandonar ali, eu sei, poderia ser alguma outra coisa. Talvez a melhor coisa, inclusive, fosse ele próprio, talvez ele sair com o garoto e ele próprio, ele e o garoto, por algum outro motivo, chegar à conclusão de que, não tem redenção aqui. Isso aqui é um conto cautelar. Com o Jem'Hadar não tem jeito. Eles são isso. Não tem o que fazer. Então talvez fosse uma história um pouco melhor. Talvez tirar da estação e trabalhar eles dois mais diretamente. Talvez essa coisa de ir para um lugar tenha ficado estranha no texto, talvez ele tenha flutuado um pouco ali, alguma reescrita, não sei, estou chutando um pouco, mas talvez uma melhor história fosse o próprio Odo chegar a essa conclusão. Ali ele fica um pouco à mercê da situação, né? O garoto chegar camuflado ali com feza na cara do Cisco, entendeu? Talvez o Odo poderia ter antecipado aquilo ali. Aí você pode pensar, não, mas foi escrito para mostrar que ele é vulnerável nas questões do Jem'Hadar, mas eu não estou muito certo disso não. Entendeu? Isso que eu acho estranho. O que você acha, Fernando? Então, eu tenho uma leitura um pouquinho diferente, porque a cena final do episódio é o Odo sentando com a Kira no promenade e falando: você tinha razão. Major, about the boy, you were right. Ela tinha razão no quê? Aí a gente volta um pouco antes, quando o Odo tá ensinando o Jem'Hadar a lutar. Na verdade é isso que ele tá fazendo ali, né, na Holosuite. E ela fala pra ele: olha, não esquece, ele é um Jem'Hadar, ele é perigoso. É isso, quando o Odo chega pra Kira e fala: você estava certa, ele tá dizendo pra elas que é isso, olha, sim, ele era perigoso e não tinha o que eu pudesse fazer. E aí eu vou voltar no ponto que eu levantei. O episódio não mostra
o que aconteceu com o Odo e o Jem'Hadar no Runabout. Pra mim, a minha leitura do episódio, tá, gente? Quando o Jem'Hadar chegou lá e meteu o phaser na cara do Sisko, o Odo já percebeu, porra, não tem o que eu possa fazer. Quando ele fala aquilo, tremado, ai, vamos lá, a gente vai pra... é uma galáxia grande, a gente pode ir para algum lugar que ninguém vai te fazer de experimento e a gente pode testar outras coisas, ele já estava atuando. Tá? Você acha que era golpe? Era golpe. Era golpe porque ele não tinha como derrotar o cara ali na estação, naquela situação. Então vamos ficar nós dois e vamos só lembrar a última fala do Odo pro Jem'Hadar antes deles irem pro Runabout é que o Jem'Hadar fala que todos ali são seus inimigos. E o Odo fala, eu também? Commander Sisko was trying to do what's best for you. He was trying to help you. He's not my friend. He's my enemy. And I now know that anyone who is not a Jem'Hadar is my enemy. Does that include me? E aí vão os dois pro Runabout. Não sabemos o que aconteceu no Runabout. Não é mostrado, não é falado, não é insinuado. O resto da série inteira. Na minha opinião, isso foi já uma estratégia do Odo. Deixa eu tirar esse cara desse lugar que ele pode machucar mais gente e eu vou lidar com ele. Pode ser que eu me ferre? Pode ser, mas eu vou lidar com ele. E ele lidou com ele, tanto que o Odo volta para a estação. O fato, e isso que eu acho que é um ponto forte do episódio, é que qual foi o destino desse Jem'Hadar? Não é falado. Não é falado o que aconteceu depois. Pra quê? Pra gente ficar pensando, conjecturando não sei o quê. Se a gente só olhar o que aconteceu no episódio e esquecer esse ponto específico, que é não sabemos o que aconteceu no Runabout, sim, o discurso do Odo não faz nenhum sentido. Mas vamos só parar pra pensar. Tava muito claro que pro Jem'Hadar, o Odo não era um real fundador. A gente tem pistas nisso durante o episódio. Tanto é que ele vai lá pra sala do Sisko e aponta o phaser pra cara do Sisko. Então, o Odo manteve-se no papel para depois subjugar o cara. Essa é a minha interpretação. É a real? Não sei, o episódio não fala. Eu não tive essa leitura igual você, mas eu acho que isso faz com que o episódio se torne interessante, porque a gente pode pensar em várias coisas que possam ter acontecido. Eu vejo mais, assim, do que você falou, de quando ele disse que, Kira, né, Major, você estava certa. Eu acho que ele quis dizer, não, você estava certa que eu não tinha como... Assim, ele queria dar uma opção para o garoto ser algo diferente, para não se tornar um soldado Jem'Hadar. Mas não, você tinha razão, essa é a natureza dele, eu não tinha como barrar isso daí. Que ela fala, a única coisa que ele foi criado é para fazer uma coisa, é para matar, tal. E aí ele até faz um paralelo, eu sou igual um fundador, mas eu não penso igual a eles. Você foi treinada para ser uma terrorista, mas hoje você não é. Então ele tá tentando ali achar ali, nesse momento, antes. Ele acha ainda isso, então, mas assim, aí quando ele fala que não, você estava certa, você estava certa que eu não teria como mudar a natureza dele. E eu acho que ele simplesmente encontrou alguma nave Jem'Hadar, entregou, entendeu? E veio embora. Porque eu acho que, pelo que a gente viu pra frente, a gente sabe que os Jem'Hadar, eles nunca iriam atacar o Odo, muito embora ele não fosse um fundador exatamente. E até a gente vê, assim, que o Odo arrisca, mas por não saber, porque ele, ao querer mostrar que na realidade é todo mundo igual, não, você não é diferente de ninguém, eu não sou diferente. But I know, in here, that I am inferior to you. But everyone else here is inferior to me. No, that may be what your instincts tell you, but it's not true. No one on this station is better than anyone else. We're all equal. Then I must be at fault, because I know that you cannot be wrong. Ele se arrisca. E aí, nesse sentido, você tem razão de fazer essa leitura, porque a partir do momento que o Odo se coloca como igual a ele, então isso significa que, então, no pensamento
do Jem'Hadar, eu sou melhor que todo mundo. Se você não se considera um fundador, se considera alguém inferior, então você é mais um que eu posso ser contra. Mas uma coisa é o Odo falar isso pra ele, outra é o DNA do cara não deixar ele fazer nada com o fundador, embora o Odo diga que não seja, porque na realidade ele sente que ele é. Ele até fala, você tá falando isso pra mim, eu devo estar errado, porque você é superior a mim, eu não posso estar certo e você tá errado, você tem que estar certo. Mas, Mário, o ponto é, ok, os Jem'Hadares são geneticamente, vamos supor, geneticamente engendrados para não fazer mal para fundadores. E se um fundador é traidor? Aí eu acho que tem que vir alguma ordem para eles não conseguirem, mas se eles é fazerem alguma não, coisa. Mas se é genético, mesmo que viesse uma ordem, eles não conseguiriam fazer nada. Talvez não, porque você veja que os próprios fundadores, assim, a não ser em caso extremo, eles tomaram alguma medida contra o Odo, porque nenhum consegue fazer mal pro outro, entendeu? Nenhum fundador consegue fazer mal pro outro. O fundador não consegue fazer mal pro outro. Isso significa que ele não conseguiria mandar um Jem'Hadar talvez fazer algo contra um fundador traidor, entendeu? É isso que eu tô querendo chegar. Não, concordo plenamente com você, mas essa informação, Mari, a gente vai ter muito mais no final da temporada, não agora. Não, porque já teve, né? A fundadora fala, nunca nenhum transmorfo ou metamorfo machucou outro. Isso ela coloca bem claro, né? Tanto que o Odo usa isso para tirar todo mundo lá do planeta deles em segurança. Porque ela falou que o que você fizer com ele, você vai ter que fazer comigo. Aí, se ela disse que não vai fazer nada nunca com ele, então ele sabe que ele consegue sair de lá sem... Entendeu? Eu não posso falar porque eu pulei esse episódio, sabe? Não, mas é verdade. Mas é isso. Não, vocês estão falando, eu acredito, beleza. Não, ela fala assim. Mas eu acho interessante essa discussão, assim, essa ingenuidade do Odo de querer se colocar, porque ele tá tentando, é porque assim, ele não sabe exatamente, ele não conhece os Jem'Hadares, então ele está lidando com pouca informação que tem, ele está tentando fazer algo por eles que não seria possível, mas a gente sabe que não é possível, ele não sabe. E aí talvez alguém de fora enxergue isso, que daí eles colocam o papel da Kira para falar isso pro Odo, né? Que não vai dar certo, mas aí ela fala, não, beleza, então dá uma chance para ele, só não se esqueça que ele é um Jem'Hadar. Mas eu acho que naquela cena em que ele fala, não, vamos embora e não sei o quê, eu acho que foi assim, a última cartada meio que desesperada do Odo, porque ele viu que talvez não tivesse jeito, que ele ia ter que deixar o cara embora mesmo, tal. Talvez ele tivesse um medo de que a federação fosse tentar, porque até então ele não sabia o que o Sisko ia fazer, porque a ordem era levá-lo. Então talvez ele fosse assim, não, vamos embora daqui, longe da federação, tal, não sei o que, como última alternativa que ele teria. Só que daí a hora que ele chega ali, aí o Sisko fala, não, eu concordo com você, um monte de gente ia ter que morrer, ele ia ter que morrer pra gente resolver essa situação. Acho um pouco exagerado, né? Você bota um campo de força ali nele e tal, ataca um dardo com coisa pra dormir e acabou, entendeu? Eles prendem o cara. Dá pra você fazer alguma coisa ali. Jem'Hadares passam por campos de força. Mas aí você tá com um dardo ali, alguma coisa, porque pode ser que ainda ele não tenha essa capacidade, que ele tá escalando. Quando ele tá preso ali na prisãozinha ali e tal, ele tenta passar pelo campo de força e não consegue. Aí depois ele consegue já entrar na sala do Sisko com aquela coisa da invisibilidade e tal. Então tá escalando as habilidades dele conforme o metabolismo ali vai desenvolvendo. Mas assim, eu acho que daria pra um monte de gente ali atirar nele e tal, tonteio, blá blá blá, e levariam o cara. Mas aí eu acho que tem a outra coisa pra se discutir nesse episódio, que é uma coisa a levantar, que é uma coisa que me incomoda, assim, é essa posição da federação de querer levar o Jem'Hadar como um rato de laboratório. Tipo, a federação não está em guerra ainda com o Dominion, então ele não é um prisioneiro de guerra, e ele é um ser senciente, por mais que você diga que ele foi engendrado ali para fazer determinadas coisas e tal, e que ele só atende aos fundadores, mas ainda assim ele é um ser senciente. Então como que
a Federação pode achar que ela pode ter o direito de levá-lo preso para estudá-lo. Então, assim, isso me incomoda um pouco. Tem um contraste grande aí. Eu acho que a história que a gente vê na estação, ela é muito ingênua. Eu acho que o Sisko tenta chamar na real o Odo, quando ele chama sozinho o Odo, fala, cara, é um Jem'Hadar. A gente sabe do que eles são capazes. Que a gente viu o Jem'Hadar adulto entrando na estação em The Jem'Hadar, nós vimos outros Jem'Hadares adultos em The Search, na Defiant, então eles são muito perigosos. Então ele falou, você tem certeza, cara? Entendeu? Aí o Odo comete a bobagem e dizer que é todo mundo igual. Parece professor inexperiente, todo mundo igual, com a molecada do 6º ano. É todo mundo igual, não sei o quê. Não dá. É mortal isso aí, é fatal. Não só isso, como ele coloca o garoto para treinar a luta. Para treinar a luta, como se fosse a pessoa madura. Aqui você pode gastar todas as suas energias aqui dentro. 30 segundos ele já botou o troço, já desligou, as seguranças todas, já tá modo porra louca lá dentro, daqui a pouco já tá saindo dando tiro em todo mundo, entendeu? Muito ingênuo, mas aí tem outro lado. Mas o que tange aos fundadores de Jem'Hadares, o Odo é ingênuo. Tudo que o Odo conhece é a da sua relação com os sólidos. Faz sentido ele ser ingênuo. E depois aprender em função disso. Eu sei, Fernando, só que eu acho que não é bem feito. Isso é que eu tô querendo dizer. Não, aí eu não vou discordar de você. Se fosse um conto cautelar, o Odo ingênuo, e fazer um arco, ele próprio chegar à conclusão, batida a batida, que ele foi ingênuo, eu acho que o episódio teria cumprido mais a missão do que cumpriu. Eu acho que é uma história um pouco ingênua, deixar aquele Jem'Hadar solto ali, o Odo falando umas coisas que poderiam provocar, inclusive, mortes ali, porque eles sabem que eles são muito perigosos e não tem muita informação sobre o comportamento deles. Eles estão descobrindo ali. Então é complicado. Uma ingenuidade perigosa. Então é isso que eu estou querendo dizer. E é resolvido de uma maneira meio, sabe, não muito satisfatória. Mas por outro lado... Vamos lá, Castanha. Concordo, tudo que você falou, eu concordo contigo. Mas deixa eu colocar da seguinte forma. A falha aí é do Odo ou é do Sisko que permitiu isso? A gente pode falar que o Sisko poderia ter... bota em estase, deixa a nave chegar, joga lá dentro e leva. O acompanhado que o Odo estava fazendo em um determinado momento foi puxar a tomada. Odo? Em qualquer momento. Não, em qualquer momento. Mas se o Sisko fosse conservador mesmo... E, gente, não vou me complicar, não. Já teve aquela história do O'Brien, eu levei esporro. Não vou me enrolar, não. Esse aí é o artigo definitivo. Bota em estase e manda via Sedex pra frota. Você foi gentil, não vou me complicar, Castanha. Porque é a mesma história. O Sisko tinha que ter olhado e falado, fudeu. Lembrei do Tosk. É parecido com o Tosk, esse cara aqui. Deve ter saído da mesma incubadora. Então, não vou fazer de novo naquele vez, eu levei esporro. Então, eu vou liberar. É que o Sisko acho que também enxerga que não é certo você usar o garoto como rato de laboratório. Mas, ao mesmo tempo, é uma ordem que ele tem que cumprir. Mas aí ele vê assim, então eu vou deixar o Odo tentar fazer aquilo que ele tá querendo. Vai que dá certo. Vai que realmente ele consegue alguma coisa. E a gente vai conseguir também informações valiosas tendo um contato maior. Porque o próprio Odo diz, talvez eu consiga saber mais informações com ele. E eu acho que também tem uma coisa, porque eu acho que o Sisko também se sente meio que na obrigação, talvez, de ajudar o Odo nessas coisas, porque em outras ocasiões ele deixou o Odo na mão. Acho que ele ainda deve se sentir um pouco culpado com o fato... Eu entendo isso. Então, eles trouxeram o Eddington, que, agora podia ter aparecido e não apareceu. Cadê o Eddington numa situação dessa? É meio esquisito. Ele não tá aparecendo, né? Para preservar o Jem'Hadar, para transporte imediato. Mas, enfim, eu acho que o Sisko, ele tem, assim, uma dívida ali com o Odo. E ele já mostrou que ele tem uma lealdade maior com os seus subordinados do que com a própria frota. A tradição. O cara quer um motivo para não mandar o Jem'Hadar lá para a frota. Porque se pega mal pra frota, se você parar pra pensar. Vou mandar o moleque lá um picolé. Sei lá o que eles vão fazer com esse picolé lá.
que esses caras vão fazer? Vai ficar preso? Como é isso? É esquisito sim. Será que já era a sessão 31? Que é dessa praia? Ele já era da sessão 31, mas mandar o moleque lá congeladão lá pra frota, sessão 31 ou não, é esquisito também. Essa é a parte menos ingênua do episódio. Mas o Sisko quer um motivo pra não fazer. Ele fala, ó, cuidado e tal. Mas tem uma ingenuidade ali, também que ninguém morreu. Mas eu acho que, né, faltou aquela coisa do arco, assim, pro Odo entender o que estava acontecendo, ele chegar a essa conclusão, talvez sozinho com o moleque, inclusive. Aí o Fernando falou essa coisa do, a gente não sabe. Se eu tivesse mais um indicativo claro de que aconteceu alguma coisa, ou algum acidente, talvez o Odo teve que dar o cabo de radar, não sei, alguma coisa mais... Eu mudaria bastante a ideia sobre o episódio, mas eu acho que ele deixou ele lá. Eu acho que pelo episódio mostrado, eu acho que o mais lógico é acreditar que ele deixou o moleque lá em algum lugar, num planeta, alguma rota, chegou no quadrante gama, pintou uma nave, ele mandou uma mensagem, sabe? Eu acho que é mais compatível com o episódio como um todo, entendeu? A gente não sabe, mas eu acho que o que tá no episódio é mais compatível isso. Deixa eu fazer só um comentário sobre o que a Mari falou. E vamos lá. Você tem acesso a um inimigo seu. Alguém do quem você pode conseguir informações. Star Trek sempre foi uma discussão sobre, na verdade, a nossa sociedade. Não a sociedade do lado puro. E eles são muito cautelosos em falar, não, ele vai ser muito bem tratado. Ele vai ser um radiolaboratório, mas vai ser muito bem tratado. What sort of specialist are we talking about, Commander? There will be a complete team of xenobiologists and exopsychologists waiting for him. So they're going to study him like a laboratory specimen. Well, he'll be very well treated. So he'll be a well-treated specimen. I have to agree with Odo, Commander. We can't just ship him off like some biological sample that we found. He's a sentient life form. Desculpa, gente, mas se a Frota Estelar tem essa oportunidade de um inimigo que eles malemar conhecem e que é uma ameaça à Federação, não só à Federação, mas todo o quadrante Alpha, sim, é o que a Frota faria. É o que qualquer serviço, governo teria feito nessa hora. Existe uma diferença entre nós vamos pegar esse cara, ele vai sofrer, nós vamos torturar ele para conseguir informações e ele, nós vamos te entrevistar, nós vamos pegar amostra de sangue, não sei o quê, para tentar entender melhor o nosso inimigo. Para mim, faz todo o sentido do mundo. Pegar para torturar é a sessão 31. Agora, pegar para estudar, gente, nós somos humanos da sociedade humana e é isso que nós fazemos. Não, mas você não consegue ver o Sisko tentando uma alternativa para não fazer isso? Você não vê o Sisko incomodado em fazer isso? Eu vejo ele, se o Odo como um fundador pode conseguir as mesmas informações sem o garoto ser um rato de laboratório, é claro que o Sisko vai atrás disso. A decisão do Sisko naquele momento, quando o Odo solicita, é plenamente justificada. Eu só critico que o Sisko demorou para puxar a tomada. Só esse meu ponto. Mas, com certeza, ali era o caminho ético a seguir. Vamos lá. E acaba sendo esvaziado. Até um esporro da Nechev, se fosse o caso, fica esvaziado porque o Bashir deve ter pego muita informação ali. Ele deve ter escaneado tudo que ele pôde ali do mundo. Pois é. As várias fases. Ele pegou desde bebê até adulto. Então acaba ficando esvaziado e não tem o esporro que o Sisko levaria. É meio espertinho, né? O episódio é meio espertinho nesse sentido. Mas vamos pensar da seguinte forma, Castanha. Eu lembro sempre do Rick Berman no What Left Behind, que ele fala que o Gene Roddenberry era o Curzon Dax dele. Putz. Você lembra disso, Castanha? Lembro. Mas é tipo isso, sim, não é nenhum absurdo a Frota Estelar querer pegar o moleque. Mas da forma como o episódio foi construído, como o Bashir estudou o moleque de bebê até jovem adulto, qual a utilidade do moleque depois para a Frota? É aquela dança que os roteiristas tinham que fazer, particularmente nos anos 90, sobre as regras do Roddenberry. É meio espertinho mesmo. E eu não estou dizendo que é um episódio vencedor, Castanha, longe de mim. Tem
tem defeitos o episódio. Não, eu acho que o arco do Odo não é bem feito. Concordo plenamente. Eu acho que uma reescrita a mais teria ajudado. Ele podia até abordar as coisas de maneira ingênua, mas ele tinha que começar ingênuo e começar a perceber, de preferência por si só, que o Gerradar é outra história, é um negócio complicadíssimo mesmo. Exato, sem precisar da Kira aparecer para lembrar ele disso, né, Castanho? Porque ele eu acho que ele faz duas bobeiras mesmo. Até levar lá pro apartamento dele é um pouco esquisito, mas não é tão ruim. Eu acho duas coisas bem ruins. Ele igualar, tentar... não, nós somos iguais e não sei o quê. Eu acho que isso é muito arriscado, isso é uma bobeira. E aquela coisa da luta, eu acho que ele bobeou também. Castanha, levou pro apartamento dele. Beleza, ok. Onde o moleque vai dormir? Porque o Odo não tem cama. Dorme no chão, o cara é um guerreiro, dorme no chão, Ele é geneticamente engendrado, ele dorme em qualquer lugar, dorme até em pé, encostado na parede. E deve precisar dormir super pouco, provavelmente, né? Provavelmente. Agora, tem uma coisa que esse episódio também traz, que eu acho que pra gente que não é americano e que não tava lá nessa época da década de 90, eu acho que ela não faz muito sentido, mas eu acho que pra eles faz, e a gente já comentou de outros episódios, que eles colocam por trás das histórias várias coisas que estavam acontecendo, principalmente em Los Angeles, que nessa época aí do começo dos anos 90, eles estavam com muito problema de gangue crescendo, dos jovens, principalmente jovens de cor, que ficavam à parte, né, o pessoal à parte da sociedade, e o próprio Avery Brooks coloca isso. Ele faz um paralelo ali, que é tipo uma metáfora entre a tensão racial, a cultura de gangue, e o que eles mostram aqui, o fato do Jem'Hadar ser uma raça só para lutar, que só quer matar e que é dependente de uma substância química. Então, assim, a única coisa que isso dá realidade, essa geração aí de jovens, eles estão sendo criados dessa forma, eles têm essa coisa da dependência, provavelmente a grande maioria ali devia ter dependência química de drogas e tal, uma maneira até de controle deles, mas isso não era uma coisa diferente aqui do Jem'Hadar, que era uma coisa de DNA, que a gente mostra que ele não tinha como mudar. Ali é uma questão da sociedade, em que isso você pode mudar sim. Então é interessante que talvez ele mostre um lado pessimista aqui em Deep Space Nine, que a gente não tem como mudar isso, mas se a gente pensar na nossa sociedade, a gente tem como mudar sim. Então eu não sei o quanto isso deve ter afetado quem era de lá, quem assistiu ao episódio e faz esse paralelo. Eu acho que pra gente tem um peso menor isso, mas eu acho que pra eles não. Eu acho que não é à toa os escritores terem criado dessa forma, feito esse paralelo, até essa coisa do Ketracel White, nem precisava ter. É mais uma coisa de controle que eles têm, do tipo, a gente tira o Ketracel White e eles morrem e acabou. Viram tudo loucão lá, um mata o outro e acabou. Mas eu acho interessante. E o Odo se embananar com as palavras como ele se embananou, já dá uma pista por que o Ketracel White é necessário. Porque às vezes o Jem'Hadar fica doidão, fica sem saber o que fazer e só matando mesmo. Sim. Inclusive ele se autoimpõe um suicídio coletivo em determinadas situações. Você pode fazer um paralelo até você, de um certo sentido, a criança já nascer dependente química. Você faz ali do bebê, do adolescente pro jovem adulto, tá preso naquilo ali, não tem para onde fugir, tem aquela dependência ali. Você consegue uns paralelos, sim. Com a gangue que eu não tá muito certo, mas da coisa das drogas eu consigo ver mais. É claro que eu acho que não foi intencional, talvez seja mais do Avery Brooks ou de alguma outra pessoa da produção, olhou assim, jogou um pouco mais pro lado, se bem que eu acho que o Ketracel já era planejado já de outros carnavais, mas olhou o material... Eu diria que o Avery Brooks olhou o material e falou, esse eu quero dirigir. Porque ele percebeu esses paralelos, Porque não é à toa, o personagem, né, os dois atores que fazem, tanto o menino mais novo e o adolescente, são negros, entendeu?
foi meio que proposital ali. Eu acho que já tem aí por trás aí do Aira, do Ronald D. Moore, do Robert Hewitt Wolfe. Eu não lembro agora outros episódios, eu lembro do Alexandre comentando isso, de coisas que eles traziam, de coisas que estavam acontecendo em Los Angeles, dessa crítica social a coisas acontecendo lá nos Estados Unidos. Não, mas isso aí isso faz sentido, sim. Isso da gangue, com certeza. Sim. Normalmente, atores que fazem Klingons são negros. E a grande maioria dos atores que fazem Jem'Hadares são negros. Os principais que a gente lembra, eu acho que só o do Hippocrates Wolfe, que eu acho que não é negro. Os outros, eu acho que praticamente todos, os principais, foram cabeças de episódios negros. Eu acho que só o do... Esqueci o nome do ator. É do Hippocrates Wolfe, que eu acho que não é negro. Os outros, acho que todos são negros, sim. A grande maioria são negros, ou seja, tem uma mensagem por baixo ali das discussões que estão tendo no episódio. E o Aira... que Deep Space Nine sempre fez, sempre foi importante para eles isso. É o que eu ia falar aí agora, Mari. Pro Aira, isso era extremamente importante. Tanto que no What Left Behind, ele se culpa de algumas coisas que ele não pôde, na época, discutir na série. Faz sentido. Daí só uma última coisa, assim, rapidinho, dessa parte da história pra gente passar pra outra, que aí vai ser mais rápida a discussão. Mas eu acho engraçada a cena do Odo tentando fazer o Jem'Hadar sorrir, porque ele também não é o maior dos sorridentes. Não, vou discordar completamente. A não ser que seja uma criança, ele gosta de sorrir e tal, mas ele tem se soltado, ele tá melhorando, mas é engraçado assim, o sorriso que ele dá ali e tal. Não, Mari, vamos lá. Concordo, se a gente olhar os episódios anteriores, o Odo não costuma sorrir, mas quando ele tenta sorrir agora pro Jem'Hadar, é um sorriso tão fofo. Não tô dizendo que não é, mas é engraçado, porque ele não é o cara que você vai imaginar ensinando alguém a sorrir. Não, aí eu concordo com você plenamente. Agora, se essa história tem uma questão de uma crítica social e tal, eu acho que na B, e o grande problema da B, é uma coisa que eles não fazem, eu acho muito esquisito eles colocarem isso. Um garoto de 16 anos namorando uma menina de 20. Pra mim, não dá. Eu acho legal a questão deles quererem fazer inicialmente o Sisko ter uma certa barreira pelo fato dela ser uma garota Dabo, que já mostra assim alguma preocupação que o Sisko tem de blindar o filho de algumas coisas. Então, quando ele começou a ser amigo do Nog, ele não queria que o Jake fosse amigo do Nog, e aí depois ele cai do cavalo porque ele vê que o filho dele tem uma maturidade para lidar com a coisa que ele não teve, e que ele tira ali da amizade com o Nog algo super importante. E aqui a mesma coisa. O Sisko não gosta do filho namorando, embora ele fale alguma coisa sobre a diferença de idade, mas eu acho que para ele pega muito mais o fato da menina ser uma garota Dabo do que a diferença de idade. Mas eu acho, assim, muito ruim. É 16 e 20. O poder que uma pessoa de 20 anos tem sobre uma de 16 é muito grande. A gente não aceita isso na sociedade. E a gente sabe por quê. Todas as coisas do porquê isso não deveria ser certo. Em raras situações a gente pode pensar que é uma coisa inocente realmente, mas não dá. Pra mim isso pega um pouco assim nessa história. Não joga pra mim porque eu não vou opinar sobre isso. Ok. Então eu vou opinar sobre isso. Eu acho que é estranho porque a gente vê o Jake geralmente com um pouco desenrolado nessas partes. A gente vê o Jake muito ingênuo nessas partes, ou pouco desenvolvido, ou com poucas experiências. Ao mesmo tempo, você coloca uma double girl cheio de charme, com decotão, cheio de malemolência. Eu acho meio estranho. Não sei quem teve essa ideia. Eu não sei se ela teria que ser mais jovem. Outros tempos. Eu não sei se foi uma ideia boa. Estão falando de 30 anos atrás. Porque você para pensar, é que assim, ele é ingênuo e ela tem mais experiência, provavelmente, não supondo,
ela está num ambiente ali que a sensualidade faz parte do trabalho dela, para dar um chega para lá. A gente sabe que o Quark faz mutreta na mesa, ela distrai o cara, o Quark dá mutreta na mesa, a gente sabe que é um ambiente meio pesado nesse sentido. Vou fazer a história, mas aí a história tem que ser feita de uma maneira que vai explorar essa ingenuidade do Jake, entendeu? Não como aqui, que meio que colocou a coisa na mesa, mas o que você faz com aquilo é totalmente inofensivo, entendeu? Eles não dão um selinho, não rola um selinho. Eu acho que porque também ele é menor. Eu não sei o que tinha de regra também nessa época. Eu não sei qual é a idade da atriz também. Isso, né? Eu não sei exatamente qual é a regra ali. A atriz mas que é mais velha também. Mais velha, mas não sei o quanto também. Eu não sei como é que funciona. Aí seria uma coisa legal. Meu Deus. Uma atriz de 16 anos com aquele decote? Não, impossível. Não daria pra ela ser mais nova. Não daria pra ela ser mais nova e ela não poderia ser uma double girl com 16 Aí também não anos. Poderia ser double girl com 16 anos. Acho que o grande problema da história... Então tem algo aí que... Eles quiseram misturar as duas coisas. Para ela ser uma double girl, ela tinha que ser mais velha. E aí eles ignoraram o fato dela ser mais velha. Porque eu acho que a história dela ser double girl e o Jake está namorando uma double girl, eu acho que é legal. Porque tem essa coisa que eles quiseram mostrar do preconceito. E ela rapidamente desmonta o cisco quando ela fala: com 13 anos eu tive que ir embora para me virar, eu perdi meus pais durante a ocupação, e aí eu queria... Isso de eu ser double girl não me define. Isso aqui é um emprego para eu ganhar dinheiro, para eu poder estudar e para eu ser o que eu quero ser, entendeu? Eu não sou uma garota que é frívola, porque... Entendeu? Que sai com todo mundo... E tal. Não, eu acho que eles quiseram mostrar isso eu acho legal, eu acho legal. O que acaba pecando é que, para isso funcionar, eles tiveram que colocá-la mais velha, e aí é muito ruim, porque não combina. A gente não vê a relação, a gente não vê. Existe uma diferença entre ética e legislação, ok? Sim. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, uma mulher de 20 anos pode namorar alguém de 16, desde que não tenha contato sexual. Vamos lá, eu tô falando de legislação apenas, não tô falando de ética, tá, gente? Ética é outra história. Em termos legais, e no que o episódio mostra, é uma relação completamente assexuada. Vocês podem ver que a gente vê o Jake mais admirado com o trabalho dela como double girl do que pelo decote. Parece uma coisa platônica. Ele manda poema, ela gosta de ler, ela vê outras coisas, assim. Eu não tô dizendo que tá certo, tá, gente? Uhum. Eu não tô dizendo que não causa estranheza. Sim, causa estranheza. Mas legalmente falando, se é uma amizade com beijinhos, não é sexual, não é proibido. Eticamente falando, a gente pode passar horas discutindo, porque realmente, eticamente falando, é extremamente estranho. Não, eu acho que tem uma coisa da idade. Uma pessoa de 20 anos tem desejos e objetivos na vida diferente de uma de 16. Então, o que uma menina de 20 está pensando em fazer com um cara de 16, entendeu? Não bate o santo ali. Daí eu tava olhando aqui, a atriz é de 76, então em 95 ela tinha 21 anos. Mas se a gente for ver, o Cyril Clofton é de 78, então ele tinha 19 já nessa época, em 95. Não fale mal de quem nasceu em 76, não chame de velho, senão eu vou ficar muito bravo. Mas o problema é o que a gente sente, é que ali a gente parece que o Jake é muito ingênuo ainda. Eu acho que isso é um problema. Eu acho que isso é um problema. E eu acho que eles colocam esse setup na defeito. Eu até entendo que o Double Girl é o Double Girl, é a garota ficar ali na roleta, não é uma metáfora para prostituição. Eu entendo que o Double Girl é Double Girl. Se quiser. Eu acho que o Quark ali devia aliciar várias. Vamos supor porque que não seja o caso para ela. Não é à toa que o cara vai dar em cima dela ali. O cara perdeu na roleta e aí ele vai lá dar em cima dela. A gente não sabe
o que o Quark faz por trás dos... Porque tinha, não sei se já aconteceu, acho que logo no começo da série, nos primeiros episódios, tem uma Double Girl que vai reclamar com o Cisco. Tem isso também, de que né? O Quark tinha colocado no contrato dela que ela tinha que fazer alguma coisa sexual com os clientes. Tinha isso. E é um negócio... Aí o Cisco cortou, mas... É que eu acho que Mas é o colocam que e eu não fazem falei. nada muito interessante. Aí eu acho que é mais estranho ainda. Por que Não, fizeram? é só uma desculpa para dizer que o Jake, que agora está mais velho, não conta tudo pro pai. E ele descobre as coisas pela namorada. Precisava ser uma Double Girl? Não precisava. Mas... Tanto que acaba rapidinho, não Exato. avança, e ele nunca mais tem ninguém. E é esse o ponto do episódio. O O'Brien vai lá perguntar pro Cisco, né? E como é que foi? Você aprendeu algo sobre ela? E ele fala, não, eu aprendi algo sobre o Jake. Got to know her a little better? Decided you liked her after all? No, actually, I got to know Jake a little better. Mas que é uma coisa legal, porque se a gente pensar, a gente vê assim, os adolescentes, essa é uma fase em que eles se distanciam dos pais. Não que eles sei, têm uma... não sei, Você ainda não chegou lá. Você ainda não chegou lá. Exato. Minha filha só tem 7 anos. Mas você foi adolescente, então você sabe que é uma fase em que você às vezes tem vergonha de contar para os pais, de falar para os pais o que você está sentindo, se você tem uma namorada, um namorado, o que quer que seja, as coisas que acontecem na sua vida, as suas dúvidas. Você tem uma dificuldade de se comunicar com os adultos. Então, eu tenho um pouquinho de dificuldade de ter empatia por isso, porque eu não tinha quando eu era adolescente, porque jamais, igual o Jake, quando eu tinha 16 anos, eu teria uma Double Girl. Não, mas eu digo o que eu quero dizer. Pera. Eu falaria com os meus pais? Sim, mas eu sei hoje que eu sou um caso à parte, entendeu? Por isso que eu falei, eu vou ter dificuldades de ter empatia com isso nesse ponto. Porque eu sei que eu sou um caso à parte. Não, mas aí eu não quero nem dizer da questão da Double Girl em si. Eu digo assim, é legal porque mostra que é uma fase em que os filhos se distanciam dos pais. E aí a gente tá vendo isso aqui. E aí até legal, porque no começo do episódio o Cisco pega o bebê ali, traz toda uma lembrança dele, porque ele tá sentindo um distanciamento do Jake com ele. Ele não é mais o garoto que depende dele e tal. O Jake já é meio que do mundo. Tem um monte de coisa que ele faz que o Cisco não sabe mais que ele faz. Então eu acho que essa história tem esse benefício de trazer de volta para o Cisco um pouco dessa coisa dele saber o que o filho está fazendo. E eu não sei se foi proposital, se eles já tinham imaginado o que fazer, mas ao colocar que o Jake era um cara que escreve muito bem, eles deram um norte pro personagem, e aí não precisou mais de namorada nem nada. Eles acho que descobriram para onde eles queriam seguir com o personagem, e aí foi isso daí. Ficou essa faceta do Jake que foi se desenvolvendo depois nos episódios futuros. Não, eu acho que essas microcontinuidades, essa expansão de universo, essas rotas para os personagens, eu acho que o episódio tem várias legais. E do Quark tem aquela capitã, do Homecoming, que vai aparecer em outro depois. Ela aparece ali para vender alguma coisa, você já conhece, que eles têm um esquema ali entre os dois. É familiar, então a estação parece uma coisa viva. Aí você chega lá, o Quark olha, caraca, adorei. Um monte de tralha, adorei. E você entende aquilo. Que é a vida dele fazer isso, pegar coisa, revender, tentar ganhar algum dinheiro. Aí ele ouve. Às vezes aí dá chega... certo, às vezes não dá. Às vezes não você dá compra certo. Lixo, aí lixo, às vezes chega... acha alguma coisa boa. Aí ele chega perto do que a gente viu saber como uma incubadora. A gente sabe que ele sabe mexer com fechadura, essas coisas. Ele vai lá, tchan, tchan, tchan. Aí abre. Aquela coisa do... Aí a continuação direta, aí no caso do Odo, que tem agora o apartamento dele. Aí a Kira chega lá com as flores. Ele bota as flores no vaso, que era o baldinho dele. E até o que seria feio nesse episódio, que é muita exposição para mostrar a fisiologia
mitologia Jem'Hadar, eles conseguem fazer de um jeito que não é muito feio esteticamente, assim, a apresentação. O Bashir dá um jeito lá, e a dinâmica das cenas, eles fazem de uma certa maneira meio intercalada, e você também não sabe muito bem para onde que vai a história, que eles vendem como um mistério, que aquela exposição toda meio que vai bem, entendeu? Então eu acho que em termos assim, de construção de mundo, essas coisas, eles fazem umas coisas bem legais nesse episódio. Isso eu acho que é um mérito. Apesar da história do Odo no final, e a história do Jake da Double Girl também é meio feita para mostrar isso que foi comentado, do Sisko perceber coisas que eu não tinha percebido do filho, entender coisas, e a história do Odo também não é tão bem desenvolvida e finalizada, mas a parte de construção de mundo e coisas a serem usadas, continuidades diretas e coisas a serem usadas depois, é bem legal, assim, é bem rico nesse sentido o episódio. Eles conseguem fazer de um jeito que, principalmente a questão do Jem'Hadar, que é exposição pra caramba, que é muita informação, se você parar pra pensar, eles fazem de um jeito que não é chato, não é aquelas cenas capitais de 8 páginas, que você fica ali, você e o cara, e fica mandando ver. Ah, meu Deus do céu, isso é drama ou é ditado de quinta série? Entendeu? Fica um negócio esquisito. Aqui eles fizeram de um jeito que enganou bem, tá entendendo? Então eu achei legal também. Esse aspecto é legal. Eu achei bem bom. Muito bem. Fer, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Só os momentos fofinhos da Kira e do Odo. A Kira levando a planta semi-morta lá pro quarto, ele deixando ela entrar. Esse é o ponto que os roteiristas falaram. Quando o Odo tá atuando com a Kira, não é óbvio que ele gosta dela? Eu acho que esse é um dos episódios que deixa isso muito claro. Ele gosta dela. E não é só isso. Ele fala que o balde só estava lá para lembrar de quem ele foi no passado. E aí a Kira pergunta, onde vamos colocar a planta? Ele coloca no balde. Isso é um pouco com o Aubergine Noir, porque ele ficou sentido deles desistirem do balde, porque ele tinha um apego com o balde. E aí, no fim, os roteiristas arranjaram um jeito do balde continuar. Sim, mas independente disso, eu sei que o Aubergine Noir tinha apego com o balde. Nós o conhecemos pessoalmente, nós três aqui, né, Castanha? Sim. Né, Mari? E eu tenho um desenho do balde feito pelo Aubergine Noir, mas independente dos motivos, repara na atuação, repara no comportamento do Odo, repara no jeito que ele está olhando para ela. Tanto que a cena que o Odo mostra a flor no balde aparece lá no último episódio da série, quando eles estão fazendo aquela montagem. Então, assim, eu acho que esse é um... Ele dá o balde para ela. Não, ele dá o balde para ela e tem um flashback. Isso. Ela... Eu acho que é isso. Esse é um dos episódios, que mostram que, olha, talvez seja legal a Kira ficar com o Odo. E é muito legal a construção toda da cena, porque ela chega, ele tá saindo, ele se sente incomodado porque não, Mari, ele não tá saindo. Ele sai do quarto depois que ele toca a campainha e fecha a porta atrás dele. Isso, então. Porque ele tá se sentindo incomodado, porque ele tem na cabeça dele que aquele local é privado dele, ele tem essa coisa, da coisa privada, de não dividir com os outros, porque ele também talvez tenha um pouco de vergonha ou de medo do que os outros vão achar das coisas que ele faz e tal. Ele não quer. Mas, assim, eu acho que se fosse qualquer outra pessoa, ele teria pegado a planta e ido embora. E não teria convidado para entrar. Mas a Kira, com aquele jeitinho dela, mas todo mundo tá curioso, tá? Olhar, tá bom. Mas aí, a hora que ele entra, ele se empolga, porque ele tem uma segurança com ela. Os dois têm já uma história de amizade ali grande. Então, ele sente que para ela ele pode contar essas coisas. E aí eu acho que isso daí é uma das coisas que faz levar ele ter esse amor por ela, porque ele a vê de forma diferente do que ele vê com todas as outras relações que ele tem com todas as outras pessoas da estação. Então é bonitinho, que daí ele conta para ela, tal, todo empolgado do que ele faz, e pega o áudio. É que eu falei, eu não estou dizendo que isso já estava planejado lá, eu não estou dizendo que o René queria isso, nem a Naná.
Até porque os dois foram contra inicialmente. Mas você assiste essa cena e olha pra cara do Odo, é a cara de um homem apaixonado. Tem um outro episódio, Castanha, não lembro, o Fer não tava, mas tem um outro episódio em que inclusive fala que o diretor fala que quando ele viu o modo como o Odo olhou para Kira, ele sabia que o Odo gostava dela. Que episódio que foi que a gente falou isso? Collaborator. Então, quer dizer, já tinha algo lá para trás. Ela fala, ela tá de costa no escritório do Odo e ela fala que tá apaixonada pelo Boroy. Ah, é verdade. Aí verdade. o Odo faz uma cara, Uhum. entrega os pontos. Dá toda a pinta que entrega os pontos, só que a Kira não vê. Ele fala, dá um grunhido daqueles, aí ela vira, como é que é? Aí ela vira e olha pra ele. Mas ela não Isso viu. foi algo totalmente Auberjonois que fez. Por que ele vai reclamar? É estranho ele reclamar depois. Sim. Isso aí foi uma pista absurda, porque não é uma coisa... Porque ela fala que tá apaixonada pelo cara, ele faz aquilo, entendeu? O que ele queria? O que ele queria passar de diferente? Não sei. Isso o Aira, o Hans Bayer, o Robert Hewitt, todo mundo fala que não é algo que partiu deles. Partiu da atuação do René com a Naná. Sim. Entendeu? Essa cena claramente tem isso aí. O roteirista olha aquilo e fala: isso não tá escrito. Provavelmente não tá escrito aquilo. Ou pelo menos não do jeito que ele fez. Não tava, realmente. Não entendeu? tava. Não lembro se tinha texto. Tem que olhar a cena de novo. Provavelmente não tinha texto ali. Não. Ele deu um grunhido, ele fez umas caras. Entendeu? Ele deu um grunhido. Entendeu? Aí ela virou, ela tava bonitinha de costa, ela virou. O que foi? Não, ele faz uma cara triste, aí a hora que ele faz, ela vira, eu sabia. Ele faz uma cara triste, ele faz um ruído, aí ela. O que você falou? Aí ela vira. Engraçado. Não, engraçado porque não foi algo planejado na série, bem de perto. Mas o René não tem que reclamar, não. Pô, ele fez isso aí. O René, ele fez de propósito, gente. Que isso? Não vejo como posso interpretar de outra maneira. Tava com algum tipo de dor de corno ali. Porque o Boriah não era, tipo, um mau elemento. Tipo, ele vai falar, tá com o Boriah, o cara é o maior filho da mãe. Então, é dor de corno. A coisa mais primal, dor de corno. Mas nesse episódio aqui, olhando esse episódio aqui, The Abandoned, é muito claro esse amor do Odo pela Kira. Não sei se vocês concordam, mas pra mim, eu vejo isso quando eu vejo a Kira e ele no quarto, e ele todo empolgado e mostrando e falando e se abrindo, como ele não se abre com ninguém mais, é muito claro pra mim. É verdade. Com certeza, pra mim é também. Muito bem. E você, Castanha, tem mais alguma coisa pra falar sobre The Abandoned? Não, aí eu voltei. A gente começou falando por que eu ia procurar o balde lá na série Picard. Não tem motivo, pô. Porque o cara tem um quarto, chegou a hora dele, supondo que esses changelings modificados também tem o período de 18 horas, 16 horas. O cara se esparrama lá no sofá, se esparrama na estante, se esparrama em qualquer lugar, tá tudo certo. Só tem uma explicação pra isso, Castanha. É se os changelings de Picard forem um dos 100. Isso aí talvez apareça, entendeu? Mas... Falhou, Fer. Se os changelings de Picard forem... Não, mas por quê? Forem um dos 100. Não, eu acho que ali eram tudo prisioneiro de guerra dos caras que eles pegaram ali, que estavam... Concordo. Que estavam personificando pessoas ali na frota, no Império Klingon. Mari, concordo plenamente. O que eu disse foi, a única explicação para aparecer o balde é se aqueles changelings fossem um dos 100. Não, e mesmo que fosse um dos 100, por que qualquer um dos 100 teria uma vontade de regenerar dentro do balde igual o do Odo, se ele não teve a mesma trajetória do Odo? Não, o balde eu entendo. Um balde cardassiano igual ao do Odo não faz o menor sentido. Era um fanservice total ali que quiseram colocar, que daí eu gosto de fanservice, mas esse é um absurdo total, assim. Como eu falo, existe fanservice bom, existe fanservice ruim. Esse foi. Eu falei porque inclui o nome do podcast, né? Pô, logo o balde do Odo. Falei que eles tinham que pagar royalties pra gente. Tem que pagar royalties pro podcast, lógico. Brincadeira.
Muito acho bem. que foi isso. Notas, vamos lá. E aí, Fer, quantas estrelas você dá para The Abandoned? The Abandoned, eu acho que é um episódio que constrói melhor o universo. Analisando ele per si só, eu acho que é um episódio um pouco mais vitorioso que o anterior, então eu darei 3 estrelas de 4. E você, Castanha? Eu costumava dar 2 estrelas para esse episódio. Eu vou subir meia estrela. 2,5. Porque eu acho que realmente tem várias coisas de construção de mundo legais. Apesar da história do Oda eu achar fraca, né? Essa coisa... Poderia ser uma história interessante. A gente percebe, assim, onde poderia ter ido, mais ou menos o setup para onde poderia ter ido, e acho que falhou tanto no desenvolvimento quanto na conclusão. Mas vai 2,5, que eu acho que tem muito material de continuidade, tem uma exposição que acaba sendo feita de maneira amigável na questão do Jem'Hadar. Se você parar para pensar, daqui a gente vai ver, o Jem'Hadar é assim, é assado, vai ter mais histórias sobre o Jem'Hadar, e antes desse não tinha. Então é o tipo de coisa que também conta ponto pro episódio. Eu acho isso legal. Fora a continuidade do Odo, que foi ratinho de laboratório, se volta sempre do personagem, a continuidade com o Desante, teve imagens do Desante no episódio, ou seja, várias coisas assim interessantes em termos de continuidade. Eu acho que, sob esse ponto de vista, foi um episódio interessante. A história do filho do Jake poderia ser melhor, poderia ser mais interessante, mais bem aproveitada. Poderia ser outra namorada. Né? Poderia ser outra namorada, talvez uma namorada que tivesse uma vida mais longa aí na série, porque, né, eles pegaram o norte pro personagem e esqueceram o resto, né? Ele é escritor, jornalista e tal, não vai ter namorada. Castanha, considerando que a gente conversou... exceto no The Visitor, exceto no Futuro Possível, que é uma bajoriana. É outro nome, mas é uma bajoriana. Castanha, considerando que a gente conversou nesse episódio, você falar, pro Jake talvez uma namorada que tivesse uma vida mais longa. Por um instante eu pensei, você queria uma mulher de 30 anos com o Jake? Gente, nós estamos limitados pelos nossos padrões, mas eu não consegui ver, porque eu estava vendo aqui no Memory Alpha, alguém teve a ideia de tentar a Chase Masterson para ser a paquera do Jake. Caraca, Chase Masterson. É porque ela aparece como, né, a Alita como Double Girl. E aí eles pensaram em colocá-la, vamos colocá-la como, mas aí eles viram que ela era muito mais velha e falaram, não, aí não vai dar. Ou seja, o pessoal estava pensando em bobagem, né? Eu acho que o Avery Brooks chegou lá, gente, pelo amor de Deus, gente. Vocês estão doidões. Chegou o bom senso. Aí, parafraseando Porque a gente coloca no Explorers pra ser um parzinho com Bashir. Isso. E ela tá toda libidinosa lá, que ela tem ela tem um mundo ali na frente. Um derrière bem generoso. Se essa menina tinha busto, a Chase Massa não tem um busto, tem uma atração turística. E aquele decotão que câmera adora. Ou seja, pro Bashir, pro Sirigal Fadzil. Então a gente entendeu testar ela nesse. Ou seja, eu não sei bem o que eles estavam pensando. Eu não sei bem. Não sei bem o que eles estavam pensando. Eu adoro que o Jake vai ser escritor. É meio clichê de roteirista, né? Fazer um personagem que gosta de escrever e tal. Às vezes vira muleta, entendeu? Mas no caso do Jake e da história da série, dos episódios que ele faz isso, é muito legal. Foi uma sacada legal pro Jake. Entendeu? Que a gente lembra. E eu acho legal. Mas a história em si, acho que eles não sabiam bem o que estavam fazendo, não. Estavam... Sabe o que é isso, Castanha? Botar alguma pele, assim, a menina bonita, talvez. Mas saber o que estavam fazendo, acho que não estavam sabendo, não. Tanto que desistiram. Sabe o que é isso, Castanha? O quê? Pessoal do roteiro... Os roteiristas pensaram, vamos pôr outra Double Girl pra estar com o Jake. Aí o pessoal de seleção de elenco escolheu a Chase Masterson. E quem tá lá... Não, pera. Como uma Double Girl. E aí quem tava lá no máximo pra opinar? O Ira Bear. E ele falou, ok, ela é uma ótima atriz, ela vai dar certo como Double Girl no episódio, mas o Jake não. E aí ele pensou, ok, Jake não. Eu vou parafrasear ele no What Left Behind. Vocês lembram no What Left Behind, quando ele fala que ele dirigiu até o estacionamento pensando, o O'Brien tem que morrer, o O'Brien tem que morrer. E aí quando ele chegou lá, ele...
Nog. Aqui foi a mesma coisa. Foi. É uma namorada pro Jake, é uma namorada pro Jake. Bashir. Eu acho que foi mais ou menos isso. Que loucura, né? O Nog morreu, né, na história dos caras. Né? Sim. Coisa de louco, gente. Loucura. Procurem o Trek Brasilis ao vivo no YouTube sobre o What We Left Behind. Legal. Bom, Então, a minha 2,5 para mim. A minha também é 2,5. Eu concordo com o que o Castanha colocou. Eu acho que ele tem elementos extremamente importantes e interessantes no desenvolvimento da história, da trama principal da série, porque eles não queriam voltar muito rápido a ter um confronto com os Dominions, mas ao mesmo tempo eles não podiam deixá-los esquecidos. Quer dizer, eles vinham sendo assim só citados em como os acontecimentos do The Search alteraram a vida ali na estação, mas estava só nisso. Então eles quiseram trazer alguma coisa, então foi legal, foi uma maneira de trazer informações sobre o Dominion sem trazer o Dominion. Isso é legal do episódio, eu gosto. E apesar de algumas derrapadas aí, da maneira como o Odo se comporta, a gente pode dizer que era 100% por conta da ingenuidade dele, do não conhecimento dele real, de como agem os fundadores, de como que é o domínio, a dinâmica do Dominion e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto desse desenvolvimento dele, dessa coisa dele ter esse medo de não conseguir lutar contra quem são os fundadores, ele não quer ser o que eles são, quer se distanciar disso, mas, ao mesmo tempo, ele tem toda aquela vontade de voltar para o Link. Então, eu gostei dessa parte também. Mas eu acho que o episódio poderia ser melhor. Eu acho que ele tem várias coisas ali que não foram muito bem resolvidas. A Federação querer tratar o cara como um rato de laboratório não me desce muito bem. A Marda ter 20 anos, o Jake 16 também não. Entendo que eles queriam trazer na história, não era isso. Eles ignoraram isso, mas eu acho que não dá para ignorar. Se a gente tá falando de coisas que estavam acontecendo ali na década de 90, problema de gangue, dos vícios dos jovens, e você vai colocar que um menino tem 16, a outra 20, não dá para ignorar uma coisa, um problema da sociedade você traz, o outro você ignora. Acho que fica meio esquisito. Mas o episódio é bom, eu acho que ele tem todos os seus méritos. Eu acho que tem mais coisas boas do que ruins, com toda certeza. E é isso, fechamos mais um episódio. Castanha, muito obrigada pelo bate-papo. Sempre um prazer, gente. É muito bom isso aqui. Fer, brigadão. Fico contente aqui de ver você aqui falando sobre o Odo. Nosso Odo falando sobre o Odo. Eu quero meu balde! Agora você virou um vaso de planta, o balde, entendeu? Não tem jeito mais. Fase nova, agora aqui é o balde do Odo, é o balde da planta. Muito bem, obrigada a todo mundo que ficou até agora nos escutando. Vou convidá-los para ir comentar sobre o episódio, sobre o que vocês acharam de The Abandoned, o que vocês acharam das nossas opiniões sobre o episódio lá na página do Trek Brasilis e também lá no YouTube. Não deixe de comentar, de dar o like, de assinar o canal, de fazer tudo lá, clicar no sininho para você saber quando que vai ter o novo episódio e todos os outros vídeos do Trek Brasilis. Muito obrigada e a gente volta daqui 15 dias. Falou!